Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva obrigatoriamente a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples. Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples que pode ser feita em sala de aula. Considere 4 varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com 3 varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos que os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Que a gente está rodeado de triângulos por todos os lados, isso todo mundo sabe. Como será que a matemática pode nos auxiliar a compreender melhor os triângulos? Você sabia que a parte da matemática que trata dos cálculos nos triângulos até nome tem? Trata-se da trigonometria. Trigonometria, parte da matemática que trata dos cálculos nos triângulos. Vamos pensar um pouco. Este aqui é um triângulo retângulo. E qual a sua principal característica? Isso é fácil. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto de 90 graus. Para estudar trigonometria, precisamos começar com triângulos retângulos e os ângulos agudos desse triângulo. Assim. Agora, isso você já deve saber. A partir desse ângulo agudo, eu posso desenhar vários triângulos retângulos semelhantes. Olha aqui os triângulos retângulos semelhantes. E sabe que eu não me lembro direito dessa história de triângulos semelhantes? Esses triângulos todos são semelhantes porque os ângulos são sempre iguais. Veja, este ângulo X é igual para todos. O de 90 graus também. E aqui em cima, todos os ângulos medem 90 graus menos x. Como todos os ângulos desses triângulos são iguais, então podemos dizer que eles são semelhantes. É como se você tivesse um avião subindo sempre com o mesmo ângulo. Observe que a altura que o avião vai estar do chão a cada instante depende do ângulo x. Veja que com o mesmo ângulo podemos ter várias alturas e várias distâncias percorridas. E que essas distâncias variam juntas proporcionalmente. Quanto mais longe, maior a altura.
Ah, isso acontece porque os lados das figuras semelhantes são proporcionais, não é isso? Você matou a charada. Agora, a gente precisa dar nomes aos lados dos triângulos. Você se lembra quais são esses nomes? Ah, isso eu não esqueci. Num triângulo retângulo, os lados perpendiculares são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Mas se são dois catetos, como é que eu vou saber de qual eu estou falando? E agora? É muito simples. O cateto oposto ao ângulo X é chamado de cateto oposto. E o que fica ao lado, vizinho ao ângulo X, é chamado de cateto adjacente. Viu? Não é difícil. Agora, você se lembra daquele exemplo sobre triângulos semelhantes? Que se a gente muda o ângulo, mudam também as proporções entre os lados? Ah, então é por isso que a gente diz que a trigonometria relaciona medidas de lados com medidas de ângulos. Exatamente. E você sabe o nome que essas relações recebem? Essas relações se chamam seno, cosseno e tangente de um ângulo. E como é mesmo que se escreve seno, cosseno e tangente? É assim, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Nossa, quanta coisa que eu já nem lembrava mais. E as relações trigonométricas, como é que ficam? Bom, agora nós temos que voltar novamente ao papel. Veja, aqui está o nosso triângulo retângulo, onde nós vamos marcar os catetos e a hipotenusa. O seno de x relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Já o cosseno de x relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente de x, o cateto oposto com o cateto adjacente. E agora? Nós já vimos que a trigonometria relaciona lados e ângulos dos triângulos. Vimos o que é hipotenusa, o que são catetos opostos e adjacentes. E ainda vimos o que é seno, cosseno e tangente.